Oi, gente, tudo bem? Eu estou com a Rosiane Jordão, que é outra nutricionista, e hoje a gente inventou de fazer uma entrevista e conversar um pouquinho sobre os casos que a gente tem em consultório, o que a gente vê que as pessoas têm maiores dúvidas na questão da nutrição, na melhora do condicionamento físico, da qualidade de vida, questão de doenças, crianças também. Então a gente vai trazer desde a criança ao adolescente, que é o que a Rose trabalha hoje. A gente vai trazer uma série de perguntas para que provavelmente ajude vocês a entender um pouquinho mais sobre nutrição. Como, né, Rose? A nutrição não é só um planejamento alimentar, não é só fazer uma dieta. Gente, a gente tem muito mais a oferecer e é por isso que a gente está aqui junto hoje falando sobre isso, né? Claro, com certeza. É bem complexa a nutrição, na verdade, né? E ela traz mais benefícios. Eu vejo hoje que muita gente vai para o nutricionista porque, eu quero ficar mais magro, quero ganhar massa muscular. Ótimo! Só que a gente vai muito além disso. Na verdade, as pessoas deveriam se preocupar mais em prevenir doenças do que deixar vir as doenças e depois se preocupar em tratá-las, né? Que é uma parte que tu trabalha bem forte dentro do consultório, né, Rose? Fala um pouquinho. A parte de... Na verdade, eu acabo pegando muito pacientes já com doenças, né? Sim. Doenças crônicas, que seriam diabetes tipo 2, hipertensão arterial, colesterol alto, trigliceridemia, o que seria o triglicerídeos alto. Uhum. Trabalho também com intolerância alimentar, né? Sim. E eu faço um exame dentro do consultório, que é com uma gota de sangue. Eu acabo avaliando 59 alimentos que a pessoa tem essa intolerância. Sim. E a gente acaba tratando, né? Porque a intolerância alimentar tem vários sinais e sintomas, né? Como alterações intestinais, que trabalha com, na verdade, a parte de diarreia, constipação, aquela constipação resistente, né? Que a pessoa está sempre constipada. Mesmo melhorando a alimentação, ela sempre está constipada. Realmente Isso. tem algum problema, mas a fundo isso tem que ser olhado, né? E são vários, assim, doenças autoimunes, síndrome do intestino irritável, a parte de doenças de Crohn, às vezes enxaqueca, tem muitas doenças, muitos sintomas que às vezes a pessoa acha que não tem a ver. Então isso é muito legal porque a gente consegue dentro de consultório mapear os sintomas. Muitas das vezes a pessoa vai lá querendo só emagrecer, mas ela tem uma série de coisas que ela precisa arrumar na vida dela, que a consequência de ela melhorar tudo isso vai ser o emagrecimento. Falando sobre isso, amiga. Diana, né? Não, amiga. Amiga Diana. Amiga, gente. Ó. Então, como é que é assim, ó? Às vezes tem pessoas que têm essa resistência do emagrecimento e às vezes tem a ver com a intolerância alimentar. Às vezes um alimento que acaba prejudicando, sabe? Rose, eu sempre costumo falar dentro de consultório. Quer emagrecer? Começa com o intestino funcionando todo dia. O teu intestino tem que funcionar muito bem, porque se o teu povoamento bacteriano ali estiver errado, estiver ruim, tiver mais bactérias ruins do que boas, não tem como acontecer o processo metabólico. Quando a gente fala processo metabólico, é o processo normal do teu organismo de fazer o quê? Usar a energia para diminuir o teu percentual de gordura e não venha deixar o teu corpo inflamado. Quando alguém está mais gordinho, ou se não, tu está com um percentual de gordura maior, tu está prejudicando todo o teu corpo, porque tu estás inflamando todas as tuas células. Falando sobre o intestino inflamado, quando a pessoa tem a desbiose intestinal, o intestino dela acaba ficando inflamado, isso... Se ela ficar muito tempo, deixar muito tempo esse intestino inflamado, pode ocasionar em quê? Em doenças como síndrome do intestino irritável, né? E outras doenças a mais, sabe? Então é uma coisa para cuidar. Intolerância à lactose, uma pessoa celíaca também começa com a desbiose intestinal. Olha só. Vai deixando, chega uma hora que o intestino não dá mais conta e... Como é importante, então, a questão da prevenção, não só para uma doença. Eu acho que hoje as pessoas elas estão começando a perceber que a doença não é mais para as pessoas velhas. A gente vê pessoas novas, sim, de uma faixa etária de 25 a 30 anos, tendo um monte de doença. Tendo problema na questão de digestão, tendo insônia, tendo diarreia, não conseguindo ir no banheiro, tendo a síndrome do intestino irritável, não sabendo o que está acontecendo, e isso está vindo com as pessoas novas. Então, o que está faltando? Um monitoramento onde um profissional realmente, um nutricionista vai conseguir dar
todo o perfil que precisa ser melhorado e aí sem ter qualidade de vida? Porque não adianta, aí é onde eu digo, não adianta pegar, fazer um plano alimentar, não, eu vou fazer essa dieta. A Rose me conhece bem, sabe que eu odeio dieta. Por quê? É um padrão só, um padrão único, que não vai funcionar. Dieta não funciona, né? Tem que ter reeducação de hábitos alimentares. Exatamente, né? Porque não vai, aquilo dali não vai te trazer muito menos emagrecimento, tampouco esses benefícios que a gente está falando. Porque a desbiose intestinal, na verdade, ela é uma consequência de várias coisas, na verdade, né? Alimentação errada, né? Industrializado, uma alimentação rica em proteína e gordura, pobre em fibras, né? Que a grande maioria das pessoas consome pouquíssimas fibras. Quantidade de água exata, correta, né, para a quantidade do peso da pessoa, que seria 35 ml por quilo de peso. Então, assim, é um conjunto. A parte do estresse também, né? Sim. Higiene do sono, que a maioria das pessoas não tem, né? Eu costumo dizer que a gente precisava trabalhar a roda da saúde com o paciente dentro de consultório. Eu faço muito isso, tá? O que é essa roda da saúde? Eu olho tudo. A pessoa não veio aqui só para a questão da nutrição comigo. Isso, para mim, é uma coisa muito importante, porque eu não posso olhar só a nutrição como unifatorial, ela é multifatorial. A questão da nutrição, quando a gente fala de nutrição, o que eu faço dentro do consultório? Eu faço essa roda da saúde, onde eu vou ver o nível de treinamento, se a pessoa é sedentária, se a pessoa realmente gosta de determinados alimentos e ela não consome o porquê, se ela dorme direito, se ela realmente toma água, porque isso está tudo envolvido no resultado que ela quer e na melhora dos exames de sangue dela também. A parte financeira, se ela pode consumir os produtos que a gente vai poder estar ofertando ali no plano alimentar, né? Então, realmente uma reeducação alimentar, ela é individualizada. E quanto mais ela for individualizada nesse aspecto, levando em consideração todas as tuas dificuldades, mais vai dar certo, mais resultado vai ter. Com certeza, tem que ser isso mesmo. É um conjunto, não adianta. Não é uma coisa só que vai funcionar. Sabe? Exato. E eu acho que quando a gente começa a perceber que o nutricionista, ele pode sim fornecer todo esse mapeamento, ele pode realmente fornecer toda a prevenção, a gente começa a perceber que a prevenção é muito mais importante. Porque depois a consequência é uma doença. E aí vai vir remédio que também piora a questão da desbiose. Tem vários tratamentos que tu vai ter que usar que vai piorar todos esses quadros. Um deles é um antibiótico, né? Que faz acaba com a nível intestinal para a tua microbiota. Acaba. E aí é um processo que tu veio cuidando, que infelizmente se tu vinha achar que o remédio é a solução para tudo, ou se não a pílula mágica do emagrecimento, isso vai ser uma coisa muito longe. Tu sempre vai achar que nutricionista só vai fazer uma conduta restritiva e isso não vai funcionar nem para nível de saúde e nem a nível de melhora de composição corporal. A gente não trabalha só com alimentos, né? Vamos dizer, eu não trabalho só com plano alimentar. Na verdade, eu vejo sinais e sintomas, se a pessoa tem desbiose. Como a Diana falou, são várias coisas. A gente vê como o corpo está funcionando, na verdade. Exato. Porque é um conjunto, não tem uma coisa sozinha. Como que é o teu sono, se é bom, se é ruim, né? Se tu é muito ansiosa, se tu não é. Então, são várias coisas que acaba implicando, né, no emagrecimento ou, às vezes, no tratamento de alguma doença. E quanto mais a gente estuda, nós nutricionistas da área da saúde, mais a gente percebe que se a nossa base estiver sólida, que é uma alimentação equilibrada, uma reeducação alimentar e um equilíbrio, mais a gente tem saúde, qualidade de vida, disposição, melhora de sono. Então, a nossa base tem que ser tratada com muita seriedade. A base é uma nutrição certa, uma nutrição equilibrada, vendo, avaliando sinais e sintomas, tolerâncias alimentares, que isso é muito importante. E aí sim tu vai começar a desenvolver realmente tudo que a gente está falando. Saúde e qualidade de vida começa no que a gente está se nutrindo, o que a gente está comendo. Como a gente está comendo. Isso é fundamental. Então o nutricionista não é para resolver um pequeno espaço da tua vida. A nutrição ela vem para enrolar tudo, para mudar todas as tuas relações, inclusive sociais, relação emocional, relação no trabalho, tudo ela muda. A parte da desbiose intestinal, a gente acaba não absorvendo bem os nutrientes. Exato. É como se fosse, eu sempre mostro para meus pacientes dentro do consultório, uma mucosa intestinal desidratada, ressecada, que produz toxinas, que produz fungos e tem bactérias maléficas, que daí geram mais compulsão ainda por doce, irritabilidade e insônia.
Então começa ali, tudo começa ali. E o nosso papel é fazer com que a pessoa entenda que a melhora desse intestino vai fazer com que melhore tudo, Por isso tudo se na fala vida dela. muito sobre o intestino, né? Exatamente. Como se fosse, na verdade, ele é falado como o nosso segundo cérebro, né? Exato. Porque, na verdade, falando em neurotransmissores, se o teu intestino não estiver legal, ele não vai ter uma produção de neurotransmissores que a gente precisa, né? Como a Exato. serotonina, dopamina. Que são neurotransmissores diretamente relacionados ao nosso comportamento. Sensação de prazer, sensação de conquista, Humor, tudo. né? O teu humor. A questão do sono também está muito relacionada a neurotransmissores, então isso é muito importante. Isso vem tudo através de uma nutrição equilibrada. É até fácil de entender. Se tiver uma restrição, não comer mais nada, será que vai ter essa variabilidade toda que a gente está falando? Não. De vitaminas, minerais, de fibras, de compostos bioativos antioxidantes que vêm na nossa alimentação melhorar esse intestino. Será que vai ter? Não tem. Por isso que é uma reeducação alimentar. Tem que quebrar esse padrão. E um nutricionista bom vai fazer essa quebra de padrão. Ele vai ser flexível e ele vai conseguir mostrar para ti que para ti conseguir melhorar todas as dificuldades que tu tem hoje na tua vida, tu precisa de uma flexibilidade, de um padrão diferente de alimentação, uma reeducação. Sim, o paciente vai muito no consultório achando que vai sair de lá com uma dieta, né? Que a gente mega contra sobre isso, né? Na verdade, é um plano alimentar e com variedade, gente. Vai carboidrato, proteína, gordura. A gente tem que ter isso, né? O carboidrato é necessário para a geração de energia. Então, assim, ela vai lá achando que vai ter um plano alimentar que não tenha nada, tipo, que é muito restrito. Não vai dar certo? Eu costumo sempre dizer, se um planejamento alimentar bem restritivo desse certo, meu Deus, tá todo mundo magro, porque a primeira coisa que a pessoa faz para emagrecer é deixar de comer, e é uma coisa que não vai dar certo. Sim. A curto prazo dá, perde massa muscular, desincha, não sabe nem o que está perdendo gordura realmente? O peso ele não é um medidor confiável de composição corporal. O teu peso ele não diz nada, ele só diz um número. Essa semana ainda eu estava conversando com uma paciente, ela ainda me falou, ai Rose, eu estou percebendo que a minha calça já está ficando mais folgadinha, mais assim, entrando na perna tal, e umas roupas já estão entrando que não cabia, mas eu olhei meu peso e tá igual. Sim, mas assim, é porque tu já estás mudando a composição corporal, então muda mesmo. Assim, ó, o teu peso vai ser o mesmo, mas a tua composição corporal mudou, tu ganhou massa magra, diminuiu gordura. E é exato que o teu peso vai ficar às vezes o mesmo. Exatamente. Esquece isso, esquece do peso. Exatamente. Padrão que a gente precisa perceber se a gente está mudando realmente. Circunferência abdominal, Sim. A calça ficou frouxa, teve que botar um buraco mais no cinto, tá emagrecendo, perdeu circunferência abdominal, circunferência da cintura, tá emagrecendo? As pessoas têm que perceber mais isso, esquecer do peso e ver mais isso, sabe? Se perceber mais, né? Eu gosto muito de trabalhar a autoimagem, a imagem corporal dentro do consultório. Eu faço fotos dentro do consultório com o paciente, deixo esses arquivos no celular dele para ele começar a trabalhar a autoimagem corporal. A gente tem sim distúrbio de imagem. A gente acha que é uma coisa e é outra. Então eu relaciono tanto a avaliação física antropométrica quanto a imagem corporal e mostro para ele como ele está realmente. Porque daí ele consegue perceber que ele vai conseguir mudar o tempo e consegue enxergar a mudança. É como se a pessoa enxergasse só o preto no branco e a gente, eu como profissional dentro do consultório, quero mostrar a cor para ela, quero mostrar o colorido para ela. Ela precisa se olhar e esquecer balança. Sim. Então essa imagem corporal é muito importante. Eu digo que nutricionista é muito psicólogo, né? A gente é. A gente é só um pouco. Ainda bem que eu sou só um pouco. Porque se eu fosse uma psicóloga 100%, eu não sei como seria. Rose, algumas perguntas que eu queria fazer sobre a tua área de atuação hoje em dia. Sim. Primeiro, me fala um pouquinho de como é que está a tua área de atuação. Qual é a pós que tu está fazendo? O que tu trabalha mais desde de consultório? Tá, a minha pós, na verdade, é da concepção até a adolescência, né? Seria materno-infantil. Legal. Eu trabalho já nessa área já há um tempinho, desde 2018. E desde 2018 eu comecei a atender na área clínica mesmo, né? Então eu já tenho uma boa experiência com gestante, com todo tipo de paciente, patologias, criança, obesidade, gente. Tem muito em consultório, diabetes em criança, que às vezes eu me apavoro, sabe?
porque crianças, às vezes, com 9 anos de idade, tomando medicamento para diabetes. Então, é algo muito chocante, sabe? Que não deveria acontecer, não deveria deixar até esse nível. Qual que tu acha que é a diferença de atender um adulto e uma criança? Hoje eu, Diana, eu também me formei em 2016, então eu trabalhei, comecei a trabalhar também mais focado na área de tanto do emagrecimento ao atleta, quando eu fiz a minha pós, então foi em 2018 que eu comecei a trabalhar com isso. E tanto o emagrecimento me chama muita atenção, porque o emagrecimento é, vamos dizer que, mesmo que a pessoa não queira emagrecer tanto, ela precisa estar pelo menos no percentual de gordura na média ou acima da média, para ela não vir a ter algum problema de saúde, porque a gordura ela é inflamatória. Então eu gosto muito dessa área de trabalhar com o emagrecimento. Hoje eu trabalho bastante com o emagrecimento e quais são os hábitos que a gente precisa trocar, qual é a nossa dificuldade dentro de consultório, o que a gente não conseguiu fazer. Então eu sou bem voltada a isso. Eu não trabalho com crianças, então eu trabalho com adultos hoje em dia. Trabalho com adultos, tenho adultos aqui que têm alguma patologia, têm alguma doença, diabetes. A gente dá uma olhada em tudo na questão de exame bioquímico, porque isso é muito importante para atrelar melhor a reeducação alimentar. Só que eu queria te perguntar, eu sei que hoje o tratamento de uma criança é diferente de um adulto. E como tu falou, é a tua pós, é a tua área de atuação hoje. E qual é a diferença que tu acha de tratar um adulto com uma criança? Bom, em primeiro lugar, a gente começa com quantidade de volume que a criança come, já é muito diferente. Uma criança, a parte digestiva ali é de 200 a 300 ml no pré-escolar. Já de um adulto é de 1 litro para cima, dependendo do IMC da pessoa, né? Então já começa por aí. A criança, na infância, ela já começa a ter uma inapetência, às vezes falta de apetite, não quer comer. Então, isso tudo já muda. Ela tem uma percepção de saciedade. Então, assim, ó, quando o pai ou a mãe fala, filho, come tudo, rasca o prato, gente, esquece isso. A criança tem saciedade, então ela sabe quando ela não quer mais. Então, deixa por conta dela. Que legal isso, não sabia disso. Isso, a criança tem essa parte que ela mesma percebe a saciedade. Muito, muito diferente do adulto, né? Que o adulto, às vezes come muito rápido, né, e acaba não sabendo a quantidade necessária ali. A criança já é bem diferente, né, do adulto, na verdade, né. Então, assim, ó, eu digo que dependendo do caso da criança, eu não faço dieta, tá? Só assim, se ela tiver uma patologia, um diabetes, um colesterol alto, daí é outro caso, é diferente, né? Mas uma criança, a gente faz o quê? Melhora a qualidade dos alimentos, né? Diminui a quantidade de industrializados, que é consequência, né? Normalmente, as crianças que têm obesidade ou sobrepeso são crianças muito sedentárias. A gente pede para o pai colocar em alguma atividade física, esquecer um pouco a televisão, o computador, o celular, sabe? Brincar mais com a criança, levar para andar, caminhar, sabe? Porque às vezes é um processo que não acontece com a família. E tem muito assim, ó, os hábitos dos pais alimentares é o da criança. Quem leva a comida para casa? Os pais. Entendeu? Então a criança vai comer o quê? O que os pais oferecem para ela. Então, assim, se os pais, a gente diz que quando a gente trabalha com criança, a gente também tem que reeducar os pais. Porque se eles têm uma alimentação incorreta, a gente tem que modificar essa alimentação. E na consulta os pais participam? Sim, participam. Dependendo dos pais, assim, mas a grande maioria, vamos dizer, eu faço a introdução alimentar, né? Que é a partir dos 6 meses. E os pais que se preocupam mais, normalmente vem pai e mãe certinho, sabe? São pessoas que já cuidaram da gestação, né? A mulher já cuidou realmente ali da gestação, se alimentou direitinho, consumiu os alimentos corretos, nutriu bem o corpo para aquele ser gerar, né? Ser gerado. Sim. Eles têm aquela preocupação, então eles querem saber de tudo. Se eu posso isso, se eu posso aquilo. Como que eu introduzo alimentos, se é liquidificado, se é papinha, se não é, se é amassadinho, eu posso fazer BLW, então são várias coisas. Tudo isso tu aborda, né? Isso tudo eu abordo. Falando sobre o paladar. O paladar, ele é muito interessante porque, assim, ó, quando a mãe está gerando o bebê e se ela está nutrindo bem o corpo, vamos dizer, está consumindo alimentos como verduras, frutas,
a criança já sabe, já sente aquele gosto, sabe, na barriga da mãe. Que legal. Então, na verdade, ela acaba se alimentando melhor depois da introdução alimentar, né? E vamos dizer, se a mãe consumiu só alimentos industrializados, essa criança já vai ter um paladar mais seletivo. Tá tudo um ligado ao outro. A gente fala que é os 1000 dias de vida, né? Começa na concepção até os 2 anos de idade. Que legal, Rosi. Né? Até os 2 anos de idade, a gente não alimenta a criança com nada de doce, industrializado. A gente evita ao máximo, sabe? Porque, assim, são coisas que não é necessário. Não tem nutriente, não agrega nutriente. Né? Então, na verdade, é uma porcaria. Tipo, tem muita gente que... Uma caloria vazia, né? Caloria vazia. As pessoas às vezes falam assim, mas, ai, tadinha da criança, dá um docinho, ela tá olhando. Gente, ela nem sabe que gosto tem. Ela nunca consumiu, ela nunca provou. Então, não tem necessidade de provar, sabe? Espera para mais tarde. Deixa a criança, talvez, pedir para ela provar. Às vezes ela vai provar e quando ela ficou tanto tempo sem, tipo, nunca provou na vida, ela nem vai gostar. A gente sempre prioriza mais verdura, frutas, água, esquecer o suco, sabe? O suco, eventualmente, porque a gente tem que comer as frutas, porque as frutas têm mais fibras, e o suquinho é o quê? É concentrado em frutose, que é o que a gente não quer, né? Exatamente. Então, são várias coisas assim que a gente pode trabalhar já desde criança. E daí isso vai ajudar o quê? No processo de crescimento da criança, né? Absorvendo também nutrientes necessários, né, como zinco, vitamina B12, que é muito importante para o crescimento e desenvolvimento da criança, né? A falta deles, na verdade... Prejudica até a questão do raciocínio da criança, cognição, aprendizagem. A parte da estatura, o crescimento e desenvolvimento dela. Sim, que depois, se não cresceu também, isso é importante, né? Existe um padrão de crescimento da criança que ele está diretamente relacionado à nutrição dela. Então, se ela teve uma deficiência nutricional, ela pode ter um prejuízo no crescimento dela. Sim, e assim, falta de nutrientes, se a criança come só industrializado, ela vai ter falta de nutrientes e, consequentemente, o crescimento e desenvolvimento dela não vai ser o mesmo. E engraçado de tu relacionar o padrão da alimentação da criança com o comportamento dela. Ela vai ser uma criança mais ansiosa, vai ser difícil uma criança de ficar parada dentro da sala escutando a professora, vai ser uma criança que não vai querer fazer as atividades, vai ter um nível de aprendizagem mais baixo. Aí tu para e pensa, né, Rose? Não, é porque a criança não é dedicada. Não é a alimentação dela. Sim. A alimentação dela. A questão das vitaminas do complexo B, isso para um adulto também. Eu vejo muitas vezes dentro de consultório, as pessoas elas tiram tudo da alimentação delas, tiram, por exemplo, todas as fontes de vitamina B12, tiram e pronto. Aí é onde sente o cansaço, apatia, desânimo, falta de concentração, falta de motivação. Quando tu pega os exames dessa pessoa, tu percebe que ela tirou tudo da alimentação dela, ela tem uma deficiência absurda de vitaminas. E não sabe por quê. E não sabe por que não consegue se concentrar, por que não consegue... o nível de aprendizagem começa a cair. Memória, isso está tudo, memória. Parte cognitiva vai né? Exato. Então isso está tudo relacionado à nossa alimentação. E é muito interessante ver esse padrão na criança também. Isso é muito legal. De perceber que é importantíssimo tu criar um padrão saudável desde criança. O rendimento escolar depende da alimentação da criança. Olha só que legal. Porque vamos dizer assim, eu pego muito no consultório um exemplo, né? O paciente que estuda de manhã, mas não toma café. O rendimento não é o mesmo, gente. A criança não tem energia. Exatamente. Né? E às vezes eu falo, mas é um hábito, né? Porque tem pessoas que realmente têm uma dificuldade de se alimentar durante o período da manhã. Só que tu tem que ver que às vezes é necessário, entendeu? É necessário ter esse aporte de nutrientes. Então, o que a gente tem que ver? A criança não se dá muito bem com o sólido, porque fica com enjoo, náuseas, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos colocar uma alimentação líquida. Que legal. E daí a criança já consegue se adaptar melhor e já rende melhor também na escola, né? Muito legal. Nossa, muito legal eu estar com uma nutricionista aqui, além de a gente ter estudado junto, ela ter uma especialização diferente da minha e a gente vê como isso é importante. Como é importante e como varia a questão da nutrição e se dependendo do nosso objetivo, a gente precisa procurar o profissional que vai atender a nossa expectativa, vai atender o que a gente quer, né? Isso é muito legal mesmo, de a gente perceber que a nutrição ela tem várias áreas de atuação. Sim, e todas elas são importantes. Sim, com certeza, cada um tem um público diferente, né? Mas isso é muito legal mesmo. Rose, hoje na nutrição, o que você mais gosta de fazer?
Olha, o que eu mais tenho prazer de fazer na nutrição é de pegar um paciente com várias doenças, né? Pegar aquele exame bioquímico, assim, todo alterado, todo bagunçado, e depois de um acompanhamento nutricional de 3, 4 meses, ver tudo alinhado, tudo bonitinho, sinais e sintomas legais, ok, sabe? Isso acho que dá um prazer imenso para qualquer profissional. Cara, que legal, porque o meu também é isso. É ver o antes e depois. E não é uma foto, não. É ver isso que a Rose falou. Pegar hábitos, exame de sangue, um monte de doença, um monte de dificuldade. E depois, num processo de acompanhamento, tu pegar aqueles exames todo de novo e tu ver um perfil e uma pessoa diferente na tua frente. Cara, isso é muito legal. A gente fica muito feliz com isso, né? Sim, assim, e às vezes assim, ó, às vezes eu às vezes brigo com meus pacientes, sabe? Porque às vezes eles vêm, eu faço a consulta, tal, ele volta, pega o plano alimentar, e daí, de repente, ele some. Aí, porque como lá na clínica tem várias outras especialidades, daí às vezes a gente acaba encontrando a pessoa lá porque foi procurar outra especialidade, né? E conversando com o paciente, não, eu emagreci 8 quilos. Sério? Eu emagreci 8 quilos? Como assim? Tá? Por que tu não voltou pra me dizer isso? Eu também fico puta da cara. Sim, e daí assim, ó, a pessoa mudou completamente a vida, sabe? Saúde em primeiro lugar, mudou toda a rotina dela, exercício físico. Eu tenho vários exemplos assim que, cara, tu olha assim e tu fala, sério, eu consegui fazer a diferença. Porra, que legal. Viu, pessoal? Dá um feedback pra gente. Quando você emagrecer, o negócio tá dando certo, só manda uma mensagenzinha pra sua nutricionista e fala assim, olha, deu certo. A gente fica vibrando, a gente fica feliz, porque a gente estuda pra caramba pra isso acontecer. E não é só estudar em livro, enfiar a cara em livro. É na prática, ser um ser humano melhor e tentar fazer com que vocês mudem a vida de vocês. Então vai lá e manda uma mensagem, não custa nada. Ó, deu certo. Não é, Rose? É bem assim. Foi um pedido de, por favor. Não um feedback, né? Diz assim, ó, ei, consegui emagrecer tantos quilos, tô muito bem, melhorou muito. Que o nosso objetivo é esse. A gente dedica muito do nosso tempo para nutrição e é porque a gente gosta, mas a gente quer ver um outro ser humano mudado e melhor. Como eu te falei, as pessoas acham que é tão difícil e acabam percebendo que não é tão difícil. São as maneiras que a gente olha a nutrição à nossa volta, os hábitos, e a gente consegue colocar isso para a vida do nosso paciente também. Um exemplo que deve acontecer muito contigo no consultório é o consumo de pão, né? E assim, eu tenho um grande, assim, ó, no consultório, gente, eu acho que é quase 100% das pessoas com problema com pão. Uhum. Eu falo, gente, o problema não é o pão, é vocês que consomem todo dia, em várias refeições, é quantidade, equilíbrio, gente, esquece. Não existe um alimento que seja ruim e seja bom. O que existe é a frequência de consumo que tu faz desse alimento. Aí ele pode se tornar ruim. Quando a gente fala da refeição livre no final de semana, pode comer pizza? Pode. Mas qual é a frequência que tu está fazendo isso? O que vai dizer, o que vai estragar o teu corpo é a frequência do consumo que tu tem de um determinado alimento. Se tu comer pizza todo dia, pode ser que venha dar uma alteração nos teus exames de percentual de gordura. Deu para entender? Se você fizer isso ocasionalmente e equilibrado dentro da sua vida, não vai dar, meu bem. Tem que fazer as pazes com a comida de novo. Tem que fazer as pazes com o pão. É que comida tem afeto, tem carinho, tem relacionamento amor, cultural, eu estou estudando muito isso, identidade cultural. Porque eu, Rose, eu estou me dedicando muito ao porquê as pessoas não fazem um planejamento alimentar. Porque, eu estou indo muito nessa área de nutrição comportamental. Sim. Por que a pessoa não faz? Porque a gente sabe, se ela fizesse o que a gente pedisse, todo mundo ia ser 100% de resultado. Por que ela não fez? Eu, como profissional, estou indo mais para essa linha também. Estou fazendo alguns cursos de nutrição comportamental, porque isso vai enriquecer mais, porque eu quero conhecer a dificuldade, o porquê que não está dando certo. Está muito relacionado com a parte emocional, né? A nutrição, o comportamento. Por que eu estou escolhendo essa xícara ao invés dessa? Sim. Eu tenho certeza, a Rose me falou que essa aqui é melhor. É só eu fazer, mas eu quero essa. Por quê? Ele tem muito aquilo assim, ó. Hoje eu posso, hoje eu posso porque eu tô triste, hoje eu posso porque eu tô feliz. Então, assim, vai virando uma bola de neve, né? É a identidade cultural que tu coloca enraizada em cima da tua alimentação. E parece que tudo é só aquilo. O teu raio de prazer, o teu raio de contentamento é tu realmente comer algum alimento que seja altamente calórico. Isso não está certo.
Desse nível, não. Ocasionalmente, uma vez ou outra, tu precisa se dar o direito e comer sem culpa. Sim, Eu acho que a com pior coisa que certeza. tem é isso. A gente está afim de comer o negócio, não comer porque alguém disse que não pode. Não faz isso. Não, o não é a pior coisa. Colocou o não na cabeça, isso inclusive tem alguns estudos que trazem. A partir do momento que tu diz não para o teu cérebro e aquilo é algo proibido, um alimento proibido, tu dá um sinal para o teu cérebro que tu está em sinal de alerta. E aquilo vai te ocasionar estresse agudo ao longo da semana. Até tu chegar num estresse crônico, onde chega no final de semana e tu coma tudo que foi proibido por alguém. Tá errado. Por isso que o nosso comportamento, a nutrição também tem essa parte de nutrição comportamental que eu estou estudando, porque eu acho importante tu mostrar que não é o que tu faz ocasionalmente que vai vir a trazer malefício para tua saúde. São os teus padrões. Outra coisa que a gente se ouve falar, né? Ah, hoje é o dia do lixo. Não existe dia do lixo. Comida não é lixo. É isso que eu ia te falar. Lixo não... Gente, lixo a gente não come, não é verdade? É alimento. Todos eles são alimentos. A diferença é que uns são melhores e outros são piores. Dependendo da frequência de consumo. Isso, entendeu? Então, assim, ó, tudo com moderação pode. E quando tu abre a cabeça, né? E pensa que tudo tu pode, só que tu tem que comer com moderação, acho que fica tudo mais fácil, mais simples, né? E mais prazeroso também. Mais prazeroso. Não dá para te chegar, ter uma ideia nova, alguém te mostrar um conceito novo, alguém te mostrar um método novo e tu não conseguir tirar proveito daquilo em um dia que tu faça. Tu precisa tirar proveito daquilo. Aquilo tem que ser uma coisa legal. Senão, tu não vai fazer. Já vai ter aquele perfil errado sobre alimentação, sobre nutrição, sobre nutricionista. Rose, o que eu escuto de gente falando? Ah, esse aqui não é um bom nutricionista. Ah, eu não gostei do que esse nutricionista falou. Gente, a gente precisa parar e pensar o que o outro nutricionista falou de acordo com o que você falou. Por que você não gostou? O que aconteceu? Chegou a conversar com um profissional? Porque eu acho que é muita crítica sem um embasamento, tá? Mas tu sabia o que tu queria realmente? Eu acho que assim, ó, hoje no mercado a gente vê muito nutricionista radical. E o radical não dá certo, né? Radical é o não, né? Que a gente fala. O não. Não pode, né? Não pode. Porque é o mais fácil, né? A minha consulta ia ser de 30 minutos se eu pudesse falar só não. Não, esse aqui, não, e deu. Fechou. 30 minutos. Mas é o que acontece. Ou uma nutricionista que passe alimentos super caros, né? Que a pessoa nem conhece, nunca viu falar, daí vai ter que ir para a loja de produtos naturais e vai gastar 200, 300 reais. Sim, né? E cada um vai gostar de um profissional diferente também, né? Cada um tem uma particularidade. Eu simpatizei mais com esse, eu simpatizei mais com aquele. Então, eu acho que quando tu simpatiza com o nutricionista, tu acaba criando um elo, né? Tipo, vai feliz pro nutricionista. Eu vou falar com o meu nutricionista. Às vezes acontece, tipo, pegou o plano alimentar, mas não conseguiu fazer tudo que era adequado ali no plano alimentar. Não deu muito resultado. Não vou voltar o outro mês. Gente, volta e bota em pauta com o profissional, dizendo o porquê, o que aconteceu, sabe? Porque isso é interessante. Mapeamento das dificuldades. Ao longo do processo, no meu acompanhamento, eu faço o mapeamento das dificuldades, as possíveis soluções que a gente pode ter e o comprometimento do planejamento alimentar não precisa ser 100% para ter resultado. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro. Pegou o plano alimentar, se você é aquela pessoa 8 ou 80, pode ser que dê errado. E não é o profissional que está errado, você tem que pensar de maneira diferente. Vai chegar um dia que vai acontecer alguma coisa, você não vai conseguir dar o 100%. Quem dá 100% todos os dias? E às vezes as pessoas ficam pensando que é o suplemento, é a atividade física que vai resolver o problema. Mas se tu não cuidar da tua alimentação, nada disso vai resolver. Não adianta tu ir pra academia todo dia, se matar, fazer 2, 3 horas de treino e chegar em casa só comer porcaria. Porque na roda da saúde a gente tem treino, alimentação, hidratação, sono, para conseguir qualquer coisa. São vários pilares para te fornecer uma só vertente, que é saúde, qualidade de vida, perda de gordura, ganho de massa muscular, manutenção de massa muscular. Hoje, não sei, mas tem muitas pessoas ainda que pensam que a nutrição é muito a parte de estética. Gente, não é estética, é prevenção de saúde. Eu digo que é prevenção de saúde. Se hoje
as pessoas olhassem mais a nutrição com carinho e percebessem que ela traz tantos benefícios, ela não teria nenhum problema de saúde. Eu sempre falo assim, ó, a alimentação errada não vai te trazer doenças daqui 10, 20 anos. Mas quando tiver 50, 60, vai chegar a conta. E vai chegar. E a saúde o nosso corpo ele é muito silencioso. Ele se adapta às coisas ruins até o momento que estoura tudo. Daquela parte que eu te falei, da desbiose intestinal. Lá o intestino tá inflamado, só que chega uma hora que ele estoura. Daí tu vira uma pessoa celíaca, ou com uma síndrome de intestino irritável, ou com uma intolerância à lactose. E aí mudou toda a tua vida por fora. Sim. Porque tu não vai poder mais consumir aqueles alimentos. Daí tu vai pensar assim, mas por que eu tive isso? Acha que não é nada. Não. Tem uma longa história por trás disso. Muito importante isso. E disso ser trabalhado na criança, ou adolescente, e depois no adulto também. Sim, é igual o diabetes tipo 2, né? Eu pego eu vejo muito isso no consultório. O paciente me falando, mas eu tenho diabetes tipo 2 porque na minha família tem. Gente, diabetes tipo 2 é adquirido. É sedentarismo. É alimentação incorreta. Não venha me dizer que diabetes é genético. Não, é diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. Não tem nada a ver com diabetes tipo 2. Então, assim, diabetes tipo 2 é a sua culpa. Parar de botar desculpa na questão hereditária, questão da tireoide, o que mais? Meu metabolismo é lento. Gente, eu costumo falar assim, nada segura uma pessoa que faz uma reeducação alimentar e exercício físico. Nenhum metabolismo é tão lento ao ponto de não dar resultado uma reeducação alimentar e exercício físico. Não existe. Dá resultado, sim. Então não dá para ficar culpando o metabolismo lento. Eu duvido um metabolismo que não se acelere com exercício físico e com uma alimentação equilibrada. Teu metabolismo é lento por quê? Porque o teu nível de gordura corporal é altíssimo e tu não tem massa magra. E daí a pessoa diz o quê? Meu metabolismo é lento. Mas não tem nada a ver. É porque a pessoa se alimenta muito mal, normalmente está sobrepeso ou com obesidade, e com certeza a gente vai medir na bioimpedância ou outro método e acaba tendo sempre uma gordura corporal um nível bem alto. E massa magra, que é bom, não tem nada, né? Daí a gente vê a alimentação, a pessoa consome proteína? Pouquíssimo. Pouquíssimo. Não faz exercício? Daí é aquela maravilha, né? Não tem higiene do sono, o sono é péssimo. Não gosto de vegetal, não gosto de salada, mas não gosto nem de um legume refogadinho, brócolis, couve-flor, um repolho refogado, não gosto de nada, quando tu vê. E engraçado que mudanças pequenas que a gente vai fazendo, né, Rose, tem um resultado surpreendente que a pessoa se motiva a querer continuar. Uma mudança pequenininha que tu fizer, começou a se hidratar, começou a comer salada, 3 opções de frutas ao dia, intestino começou a melhorar, tu já é outra pessoa, já tens um humor melhor, tu já consegue ter uma disposição mental melhor, já consegue perceber que tu não está tão cansado ao longo do dia. Gente, a desidratação dá, não tomar água direito, tô falando uma coisa tão simples, né? Sim. Mas eu tenho que falar porque isso é bem importante. A desidratação traz sonolência, dor de cabeça, pode desenvolver para enxaqueca, tu não tem vontade de treinar. Então, uma coisa tão pequena. E quando faz, já tem um resultado tão grande que o que é mais difícil se torna mais fácil. Porque tu tá vendo o benefício? Sim. Às vezes é pequenas mudanças. Às vezes tem pessoas que, dependendo do caso, eu acabo nem trabalhando com um plano alimentar no começo. Eu acabo fazendo pequenas mudanças. Porque às vezes a alimentação da pessoa é tão errada, a gente tem que começar do básico, né? Então, vamos começar do básico, vamos ajustar aqui, ajustar lá, e assim, é com orientação. A orientação é o que é o caminho do sucesso, na verdade. A parte mais importante da consulta é nossas orientações, né? Eu falo isso para o paciente. O plano alimentar é um plano, gente. É calculado certinho, com os macronutrientes, né? Mas não é a tua base. A base é as orientações. O que eu posso comer? Quais são os alimentos certos? A quantidade. A gente pode ser falado também nas orientações. Né? Normalmente, a primeira consulta que eu já faço essas orientações para o paciente. Ele me fala lá a frequência alimentar dele, mais ou menos, para mim ter uma ideia do que ele come durante o dia.
eu já vejo os pontos errados e já vou corrigindo. Eu já vou corrigindo também e já entrego para ele, ó, é aqui que a gente vai fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá? Vai ser assim, é um esboço de como é que tem que ser o teu planejamento alimentar de acordo com a tua rotina. Solução. Nutricionista é solução, a gente já traz solução na primeira consulta. Sim, e daí a pessoa já sai dali com algo em mãos que ela já pode começar a praticar, né? Exatamente. Vamos começar já a mudar alguns hábitos aqui que já estou fazendo errado, né? Muito bom. Ô Rose, para começar um estilo de vida saudável, mais saudável, o que você acha que precisa ser feito? Primeiramente, uma coisa mais superficial assim para a gente começar um estilo de vida saudável. Ter hábitos alimentares melhores, né? Escolher melhores os alimentos, deixar um pouco os industrializados de lado, descascar mais e desembalar menos, que a gente fala muito isso, né? No conceito de nutrição. Ou seja, né? Alimentos que vêm da terra, raízes, verduras, legumes, frutas, proteínas, cereais, leguminosas, né? Isso que a gente deve priorizar mais na nossa alimentação e deixar os pacotinhos meio que de lado, né? Procurar fazer alguma atividade física, dormir bem, né? Legal. Agora, para mim, o que eu acho que precisa começar para ter um estilo de vida mais saudável? Eu acho que a gente precisa, isso é muito pessoal do profissional, porque a gente tem uma visão, eu tenho uma visão na minha experiência, na minha prática, nos meus cursos, de o que é ter, o que precisa começar para ter um estilo de vida mais saudável, assim como você tem o seu. Porque o estilo de vida mais saudável, a gente precisa, primeira coisa, querer ressignificar o que é saudável. A gente precisa se permitir, na minha concepção, Rose. A gente precisa se permitir a fazer as pazes novamente com a sua alimentação, fazer as pazes com o exercício físico. Tu tem que fazer realmente o que tu gosta. Tu tem que realmente ter um planejamento alimentar que seja de acordo com a tua realidade. E para te ter esses estilos de vida saudável, tu tem que saber aonde tu está inserido e o que é saudável. Quais são as pessoas que tu anda, o que tu consome, o que tu faz ao longo do teu trabalho, na tua vida. Ser mais saudável é se olhar mais. Ter um estilo de vida mais saudável é realmente se permitir fazer boas escolhas alimentares. A gente realmente saber que está fazendo exercício físico não por obrigação, mas por prazer. E ter estilo de vida mais saudável realmente. Ressignificar a palavra saudável. Ressignificar a importância da tua alimentação. Perceber que ela é mais importante do que tu imagina. Ser saudável hoje, para mim, Diana, é tu ter um bom relacionamento social, tu ter um relacionamento afetivo, e não é 100% em tudo. É tu saber dosar a tua energia. Ser saudável é tu saber dosar a tua energia que tu vai colocar no teu trabalho, no teu lazer, na tua alimentação. Até porque as emoções mexem com o prazer ali da alimentação também, né? Tu precisa, para te ter um estilo de vida mais saudável, ressignificar o que é alimentação na tua vida e o que é ser saudável. E realmente tu fazer as coisas porque tu vê lá na frente que o benefício daquilo que tu tá vendo é muito maior. Então, ser saudável é se ressignificar. Estilo de vida saudável, ser mais saudável é eu me permitir fazer as pazes com a minha alimentação, fazer as pazes com a nutrição e eu realmente olhar tudo de maneira diferente. Acho que é o que a gente muito falou, né? De poder comer o que a pessoa gosta, né? Ser saudável. Né? Ser saudável não é ser restritivo. Sim, de ir numa festa, poder comer um pedaço de bolo, um doce, sabe? E realmente saber o que é equilibrar na tua alimentação. Porque vamos dizer, vai fazer uma confraternização com os amigos, não vai poder comer nada? Exato, eu falei isso esse dia. Pô, a pessoa te convida pra ir num jantar, tu não vai? Por que tu não vai? Porque se tu comer tu vai se engordar? Tá errado. Tá errado, não tem Não é assim que se engorda. Tu vai comer em um dia, tu ingeriu uma quantidade, uma demanda alta calórica e é ali que tu tá engordando? Não. O que tu tá fazendo na semana inteira? Qual é o estímulo hormonal que aquilo dali tá fazendo? Qual é realmente a responsabilidade que tu bota em um dia na semana e os outros 6? Aí as pessoas têm muito disso, tipo, sábado e domingo pisou na bola, comeu tudo que queria, daí vai na segunda-feira, já vai direto pra balança, se pesar. Meu Deus, engordei 2 quilos. Gente, não engordou 2 quilos. Em 2 dias tu não engorda 2 quilos, tá? É retenção hídrica. Isso mesmo. Não existe isso. Então, assim, volta ao foco. Esquece. Não, eu pisei na bola. Eu digo muito isso. Pisou na bola em uma refeição?
volta a consumir uma alimentação saudável. Pronto, esquece. O problema é que todo mundo faz isso, faz ao contrário, né? Eu pisei na bola nessa refeição, Aí tu se permite comer sempre errado. O final de assim. semana inteiro, porque tu já começasse com uma refeição, acabou mesmo. Agora eu não preciso mais porque eu já fiz errado mesmo, então agora eu vou continuar errando. Não é assim. Não é assim. É aí onde a gente engorda. Aí sim é onde tu engorda. Então, o segredo do nutricionista, a maioria dos nutricionistas não engordam por isso, porque a gente tem esse equilíbrio. A gente sabe quando parar, né? Exato. A gente vai lá, come um docinho, mas na outra refeição a gente vai lá, faz bonitinho, faz uma alimentação saudável. E é o autoconhecimento que a gente quer levar para vocês. Então saibam, quando vocês quiserem realmente, de fato, ser uma pessoa mais saudável, ter uma qualidade de vida, vocês têm que andar de braços dados com um ressignificar da tua alimentação, um ressignificar dos teus hábitos e analisar a tua alimentação e a tua saúde como um todo. O que não está dando errado, mapear isso, ter um autoconhecimento, o autoconhecimento que a gente tem da nossa alimentação, que a gente construiu em anos, a gente quer passar isso para o nosso paciente. A gente quer que vocês aprendam. Então, pensa muito bem quando vocês se constarem com um nutricionista novamente, vão com essa imagem diferente. Eu quero aprender. O que eu preciso fazer? Eu tenho certeza, se for um bom profissional, ele vai te ensinar. É isso, com certeza. Rose, eu quero te agradecer muito pela nossa entrevista, foi muito bom. Eu espero a gente fazer mais entrevistas assim, né? Hoje foi um assunto onde a gente queria realmente, acho que eu queria que as pessoas te conhecessem, entendessem o teu trabalho, como é que é a tua visão da nutrição, qual é a tua especialização, o que tu atende mais hoje em consultório, e a gente conseguiu deixar isso bem claro. Sim. Mas a gente vai fazer sim mais temas fechados, porque eu achei que foi muito boa a nossa conversa. Eu quero te agradecer muito pela confiança também. Obrigada de eu ter me formado, sim, foi um prazer, vou convidar mais vezes. Tu sabe que eu me formei lá no Rio de Janeiro, tu não ouviu mais falar de mim até eu ter me formado, e realmente a gente voltou, tu olhou minha rede social, eu sei que tu gostou do meu trabalho, e eu fico muito feliz com isso. Já era fã, né? Não, eu fico muito feliz. E cara, a gente pensa muito igual na nutrição e tamo junto. Certo. É isso aí. Valeu. Obrigada, pessoal! Obrigada. Um beijo pra vocês! E ó, saibam que o nutricionista bom vai trazer solução para a vida de vocês, meu bem. Não uma dieta, tá, querido? Ela tinha que dar um showzinho, né? Acabou. Meu bem. Mas